Naquele tempo, havia Jesus se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu frutos 100 por um. Dito isto, Jesus acrescentou em alta voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo ponto, e na hora da provação a abandonam. Aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim, os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão frutos pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, a nossa salvação. Vai encontrando seu lugar, se sentando e cantando. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. 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 Canta você agora. Com canto. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura de hoje, até eu gostaria que você pegasse comigo, é a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o trecho de hoje começa no versículo 13. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13. E por que eu estou pedindo que você pegue e acompanhe? Porque aqui está anunciado para nós, porque é que o Senhor quer adestrar-nos a viver da providência. Acompanha comigo, versículo 13. Em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te, interessante que esse recomendo-te aqui, que está na Bíblia, e que outras vezes São Paulo usa, não é o nosso verbo recomendar simplesmente, não. Porque hoje para nós, recomendar é recomendar, né? É como as recomendações da mãe. Aqui não, recomendar, vem do verbo comandar.
de dar um comando, como acontece com o comandante. O comandante passa uma palavra de comando. E os soldados, os subalternos, recebem aquele comando. E recomendar, que vem de recomandare, no latim, é, portanto, uma voz de comando, mas reduplicada. Portanto, é uma coisa forte. Não apenas é uma palavra de comando, mas reforçada. Portanto, São Paulo está dizendo aqui a Timóteo que lhe dá uma ordem, lhe dá uma voz de comando, lhe transmite uma palavra de ordem reforçada, duplicada, para fazer o quê? Que guardes o mandamento, portanto que guardes aquilo que o Senhor te deu, que guardes a palavra, que guardes a graça que você recebeu, que guardes a conversão recebida, que guardes a vida nova, que guardes isso tudo, esse mandato que o Senhor passou para você. E claro, se é para guardar, é para não perder, é para guardar bem, é um tesouro. Guarda tudo isso, sem mácula e irrepreensível, até quando? Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que está na sua Bíblia? Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que diz aqui, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo? O próprio Espírito Santo dava aos apóstolos uma pregação a respeito da vinda do Senhor, com tanta força, com tanta veemência, que eles, apóstolos, tinham aquela impressão que Jesus voltaria logo no tempo deles. E ao mesmo tempo, claro, eles também passavam para os outros essa impressão de que o Senhor voltasse naqueles tempos deles. Bem pouco tempo depois, o Senhor voltaria. Veja bem, Jesus viveu com eles aqueles 33 anos, teve aqueles 3 anos intensos de vida pública, passou pela morte, ressuscitou, e depois o Pai o arrebatou para o céu. Mas eles entenderam que o arrebatamento de Jesus, que o Pai faz, levando-o de volta para o céu, era por um tempo. E realmente, meus irmãos, não é que era, é por um tempo. É por um tempo. Jesus foi para retornar, tanto assim que logo depois da ascensão, que a Bíblia não chama de ascensão, chama de arrebatamento, diz que justamente o anjo diz, esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu. É como se o Pai visse toda a injustiça cometida contra o seu filho. O Pai enviou o seu filho, ele veio, ele passou a vida semeando a palavra, semeando o bem, semeando-se. Hoje nós temos, por evangelho, a parábola do semeador. Jesus não apenas semeou o bem, Jesus não apenas semeou o evangelho, não apenas semeou a palavra, Jesus se semeou. O caminho era Ele, a verdade era Ele, a vida era Ele, Ele se semeou como semente no meio deles. Mas infelizmente, o próprio povo de Deus que esperava o seu Messias, mas esperando uma libertação apenas material, uma libertação social e política, é isso que eles estavam esperando, naquele tempo estragaram tudo, e acabaram recusando o Filho de Deus, e não somente recusando, o levaram à morte, o levaram à pior morte, que era a morte de cruz. O Pai, como que diante daquela injustiça cometida contra o seu Filho, e contra si, porque foi Ele que enviou o seu Filho, o arrancou do meio deles. Daí a palavra arrebatamento, o Pai o arrancou. Arrebatamento fala de uma coisa até violenta. O Pai vem lá, vem cá meu filho, vem para cá. O Pai pegou o filho, como às vezes a gente faz, né? O filho está num lugar, a gente vê que não é um lugar bom para ele,
Chega lá o pai, chega às vezes a mãe lá, já pega o filho e já vai pegando, vai puxando pelo braço, já vai levando. Foi isso que diz a Bíblia que o pai fez, arrebatando o seu filho. E os anjos dizem, esse Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o viste subir. E Jesus havia exortado muito a eles, especialmente naquele tempo, entre a sua ressurreição e seu arrebatamento, o Pai os havia instruído, que isso era por um tempo. Então eles tinham como que a certeza, e veja bem, não era um engano da parte deles, não. Eles podiam pensar, os apóstolos se enganaram, eles achavam que Jesus viria logo, mas era engano deles. Daí também os primeiros cristãos pensavam que Jesus viria logo naquele tempo. Não, não é verdade. Não é que eles se enganaram. O próprio Espírito Santo dava esse caráter de urgência. O próprio Espírito Santo inspirava esse caráter de eminência. Quer dizer que Jesus viria logo, era iminente a vinda dele. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo precisava que eles vivessem essa expectativa da vinda de Jesus desta forma. Uma vinda iminente, uma vinda que poderia acontecer a qualquer tempo. E veja, nessa expectativa, que Jesus explica muito bem, dizendo que é preciso ser vigilante, porque o Filho do Homem virá como um ladrão, na hora que a gente menos esperar. Por isso, porque eles tinham essa expectativa, porque eles viviam essa iminência, eles eram cristãos fortes, firmes, destemidos, eles pregavam o Evangelho com ardor, eles usavam os dons do Espírito Santo, eles distribuíam os bens entre si, como bem explica os Atos dos Apóstolos. Eles não ficavam avarentos, ambiciosos, querendo tudo para si, não. O próprio Atos dos Apóstolos está lá no capítulo 2, 42, depois no capítulo 4, volta a dizer de novo, que eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha como suas as coisas que alguém possuía, ninguém. Pelo contrário, eles repartiam, dividiam os seus bens, eles colocavam ali diante dos apóstolos, para que nem eles repartissem, mas deixavam que os apóstolos repartissem. E diz, dessa forma, não havia necessitados entre eles, porque tudo era repartido, tudo era partilhado. E por que faziam isso? Justamente porque eles tinham aquela expectativa da vinda iminente de Jesus. Jesus viria logo. Repito, não foi um engano dos apóstolos, nem um engano dos primeiros cristãos. O Senhor queria que eles vivessem assim, e não só, preste atenção, Jesus queria, o Pai queria, esta é a vontade do Espírito Santo, que todas as gerações que vão se sucedendo, esperem a vinda de Jesus desta forma. Gente, o que foi que aconteceu? Até o século IV, eles viveram assim. Portanto, até o tempo de Santo Agostinho, que não era lá no começo, já era século IV, tinham-se passado 4 séculos. Ainda os cristãos daquele tempo, que não eram mais os primeiros cristãos, 4 séculos são 4 séculos. O Brasil tem 5 séculos de descoberta, 500 anos. Portanto, era bastante tempo. Mas no tempo de Santo Agostinho, eles esperavam desta forma, uma vinda iminente de Jesus. Mas, veja bem, como é que somos nós, criaturas humanas? Como Jesus não veio no primeiro século para os primeiros cristãos, daí não veio também no segundo século, não veio no terceiro, não veio no quarto, então não vem já. Você entendeu o que se passou? E 2 coisas aconteceram, também até o tempo de Santo Agostinho, os dons eram usados assim, de maneira linda, por todos os cristãos. Não é que havia os cristãos carismáticos e os outros que não eram carismáticos. Deixa eu dizer, é uma coisa infeliz a que nós vivemos. Até chamar a gente de os carismáticos, desculpe, é como uma ofensa. Porque todo cristão é carismático.
Mas veja bem, não é que todo cristão é carismático. Bom, então todo mundo já é carismático, pronto. Não, quer dizer que os cristãos precisam ser. Os cristãos todos precisam usar dos dons do Espírito Santo. Os cristãos todos precisam ser cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, portanto, tendo os dons, usar os dons do Espírito Santo. Até o tempo de Santo Agostinho, não havia essa diferença entre cristãos que usavam os dons e cristãos que não usavam, cristãos que tinham e cristãos que não tinham, cristãos que eram batizados no Espírito Santo e cristãos que não eram batizados. Porque além de Santo Agostinho falar a respeito do cântico novo, que era o canto em línguas, quando você lê nos escritos de Santo Agostinho sobre o cântico novo, você vê claramente que se trata do dom de línguas, a beleza daquele canto. Mas além disso, num outro escrito, Santo Agostinho diz que quando o sacerdote, quando o bispo, como ele era, na hora da missa dizia: oremos, todos os fiéis se punham a orar, primeiro colocando as próprias necessidades, as próprias intenções ao Senhor, também os agradecimentos, o louvor ao Senhor, e depois eles se punham a orar, dessa maneira nova, e as vozes deles, dizia Santo Agostinho, parecia o marulhar de muitas águas. Até bonito esse verbo, né? Bonito esse verbo, o marulhar, esse barulho do mar, o marulhar de muitas águas. Era assim, era este fervor. E veja, a expectativa da vinda iminente de Jesus e o uso dos dons eram duas coisas juntas, unidas, uma coisa puxava a outra, porque aqueles cristãos eram cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo lhes dava essa expectativa da vinda iminente de Jesus. E segundo, porque eles eram cheios do Espírito Santo, tinham os dons, porque o Espírito Santo lhes dava essa impressão de uma vinda iminente. Veja, não era que também que Santo Agostinho se enganasse e os cristãos do seu tempo pensassem que Jesus viria naquele tempo, no século IV, não era um engano, mas o próprio Espírito Santo lhes dava. E agora eu preciso dizer também, àqueles que cedem ao Espírito, aqueles que se abrem para receber essa invasão do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, gente, é como uma invasão do Espírito Santo em nós. É como água. A água é maravilhosa, mas ao mesmo tempo a água é tremenda, né? A água é tremenda. Se você pega uma cascata, a força com que aquela água vem, às vezes não precisa ser muita água. Se você tem um cano desse tamanho, não precisa mais ser mais do que isso. Não sei quantas polegadas é isso. Um cano assim, mas que está lá em cima, suponhamos lá no alto. A força com que apenas esse tanto de água vem, é uma coisa que, se você não presta atenção, pode te quebrar. Tal é a força da água. Ser batizado no Espírito Santo quer dizer isso. O Espírito Santo vem com tanta força, igual à força da água que vem de uma cascata, e invade, e entra dentro de nós. E você sabe que a água arrasta, a correnteza arrasta. Eu conto sempre que meus pais não sabendo, né? Muitas vezes eu fui nadar lá na Cachoeirinha. O bairro onde nós morávamos chamava-se Cachoeirinha, e ainda hoje chama-se, né? Vila Nova Cachoeirinha. Hoje não existe mais a Cachoeirinha, está toda ela, a água está subterrânea, encanada por baixo da terra, mas naquele tempo era até bonita a Cachoeirinha. E havia entre a nossa casa e a Cachoeirinha um terreno dos japoneses, onde eles plantavam e tal. E a gente ou dava a volta, e muitas vezes até atravessava para ser mais perto, pelo terreno japonês, né? E ia nadar na Cachoeirinha. E uma tarde eu fui lá, mas tinha chovido. E por isso, chovido muito na serra. E havia muita água. Até para mim, aquilo estava bonito, né? Tinha crescido a cachoeira. E havia colegas meus lá, nas pedras, brincando. Eu entrei também.
Gente, quando eu entrei na água, daí que eu vi a força da correnteza. E claro, eu era menino mal e mal sabia nadar. Aquela correnteza estava me puxando. Graças a Deus, eu me agarrei numa pedra. Mas a correnteza puxava. Eu passei em momentos terríveis. E os meus colegas pensavam que eu estava brincando. Eu gritava, eu berrava, que me socorressem. Mas para eles eu estava brincando, eu estava fazendo farra com eles. Porque todo mundo estava fazendo aquela farra na água. Eu vi a morte de perto. Pela força da água eu vi, eu senti em mim a força da correnteza. Gente, o batismo no Espírito Santo é assim. Claro que Deus respeita a gente, mas quando a gente se abre, quando a gente quer, quando a gente pede, essa correnteza do Espírito Santo entra para dentro de nós, nos invade e nos leva, nos conduz. É a beleza da força do Espírito Santo. Então a gente começa a ser conduzido pelo Espírito. Está aí a grande realidade do ser batizado no Espírito Santo. Quem nos leva com a força da sua correnteza é o Espírito Santo. Então por isso, porque hoje, graças a Deus, Deus nos deu a graça do derramamento do Espírito Santo, e nós nos abrimos, o próprio Espírito Santo voltou a dar a nós essa alegre, essa esperançosa expectativa da vinda eminente de Jesus. E por que é que depois de tanto tempo, veja, eu disse que foi até lá o 4º século. Depois do 4º século, as duas coisas foram acontecendo. Eles viram, bom, Jesus não veio até agora, então, não vem então já. E perderam isso. E o impressionante, perderam também os dons do Espírito. Não continuaram passando a graça do batismo no Espírito, infelizmente. E veja, nós ficamos todo esse tempo, 1500 anos, gente, não é qualquer coisa. Foi apenas agora, nos anos 900, lá no comecinho dos anos 900, com os evangélicos. E depois, a partir de 1967, logo depois do concílio, porque o Papa João XXIII havia pedido a Deus na oração que ele mesmo compôs, pedindo pelo concílio. Lá na oração dizia que o Senhor derramasse o seu Espírito Santo novamente sobre toda a igreja, de maneira que se renovassem os milagres, as curas, os prodígios, os dons, os carismas do Espírito Santo, como na igreja primitiva. Então, porque a igreja inteira pediu isso, pedindo o derramamento do Espírito Santo, pedindo que os dons retornassem, que os carismas retornassem à igreja, mesmo se nós estivéssemos pedindo, eu me lembro, eu era seminarista naquele tempo, mesmo se nós estivéssemos pedindo, sem saber muito bem o que estávamos pedindo, estávamos. O próprio Espírito Santo impeliu a igreja a pedir, e porque a igreja impelida pelo Espírito Santo pediu, logo depois do concílio, Deus derramou o seu Espírito. Então, a partir do início do ano de 1967, algo mudou na face da terra. Começou lá, numa universidade nos Estados Unidos. Começou. Mas foi só o começo. Assim como lá em Jerusalém, no cenáculo, onde esteve agora o Padre Roberto, na Terra Santa. Lá aconteceu o primeiro Pentecostes. Dessa vez, Deus quis que esse Pentecostes acontecesse no lado oposto do mundo. Jerusalém está de um lado, esse lugar dos Estados Unidos está no lado oposto, lá é o leste, nós estávamos no oeste. Lá acontece de novo, num lugar pequeno, numa casa de retiros. Acontece de novo o derramamento do Espírito Santo. Até uma coisa interessante que aconteceu, foi isso. Eles estavam vendo o que acontecia no meio evangélico. Até eles leram um livro muito precioso,
que vale a pena quem não leu ainda, ler. É um livro antigo. Chegou no Brasil, aqui nos anos 70, já estava aqui, naqueles anos. A Cruz e o Punhal, de Davi Wilkerson. Lá ele conta as maravilhas que Deus fez, quando ele foi enviado por Deus, como que impulsionado por Deus, por meio dos jovens, que se drogavam e formavam aquelas gangues dos Estados Unidos. Ele foi para lá, um pastorzinho de uma cidade do interior, foi impulsionado por Deus a ir para lá, ele nem entendia bem o que estava acontecendo, e pregando no meio daqueles jovens, ele foi vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles jovens. Eram gangues, gente, que se matavam uns aos outros, como está acontecendo atualmente, nas nossas cidades, brigando por território de uma gangue, território da outra gangue, porque aqui é que eles vendiam drogas, e o outro estava invadindo o próprio território, etc, etc. Aqueles jovens viviam se matando, além de fazerem tudo o restante, fazerem tráfico de drogas, além de roubarem, tudo que as gangues fazem, eles também se matavam entre si, as gangues, vingança de um lado e do outro, verdadeiras batalhas, verdadeiras guerras naquelas noites. E Davi Wilkerson começou a ver aqueles jovens tocados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, e aqueles jovens se converterem, aqueles jovens deixarem as gangues, gangue inteirinha, como a gangue de um garoto deles, o Nick, que de repente ele pegou a quadrilha inteira, a gangue inteirinha, e todos eles passaram por um impressionante batismo no Espírito Santo, e se tornaram apóstolos, no meio dos outros jovens. E daí saiu o livro A Cruz e o Punhal. Aqueles professores e alunos daquela universidade, até admire-se, uma faculdade de física nuclear. Já imaginou? Não era uma faculdade de ciências religiosas, não era uma faculdade de teologia, era uma faculdade de física nuclear. E foi lá, justamente numa faculdade de uma disciplina oposta a tudo isso, cálculos e cálculos e cálculos de física atômica, física nuclear. Foi lá que Deus derramou o Espírito Santo. E veja bem por quê. Porque os próprios professores e alunos, vendo aquele livro, se perguntavam, mas por que isso está acontecendo no meio dos evangélicos e não acontece conosco? Daí perguntaram-se eles, não é porque eles receberam a graça do batismo no Espírito Santo, que está aqui nos evangelhos, que está aqui nos Atos dos Apóstolos, que está aqui nas cartas de São Paulo, de São Pedro, que os primeiros cristãos viveram? Não é justamente porque eles estão sendo batizados no Espírito Santo, estão usando os dons do Espírito Santo, não será que é por isso que acontecem essas coisas no meio deles? E para eles essa pergunta também era como que uma resposta. Tudo mostrava que era isso mesmo. E veja que interessante, era uma faculdade de física nuclear. Eles fizeram a experiência. Em física se faz experiência. Em física nuclear é preciso fazer experiência. E disseram, vamos experimentar. Então se reuniram no final de semana, levaram esse livro, que eles já conheciam, todos tinham lido, e levaram a Bíblia, para ir lendo esses trechos, ir comentando entre eles. Nem eles tinham ainda assim muita pregação, mas eles partilhavam entre si aquelas passagens dos Atos dos Apóstolos, ligando com as cartas, ligando com os evangelhos, e ao mesmo tempo rezando, muita oração, pedindo o derramamento do Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito Santo. E veja, passaram a sexta-feira à noite e o sábado todinho fazendo isso. No sábado à noite, faltou água em toda a casa. Nenhuma das torneiras, nenhum dos chuveiros tinha água. Daí eles mandaram ver, vieram lá os encarregados, mas não conseguiram solucionar.
Na manhã seguinte não havia água em torneira nenhuma, em chuveiro nenhum. Até a hora que foi dada foi essa: cada um ficasse rezando no seu quarto, até que voltasse a água. Daí chamariam, e interessante, lá pelas 9 horas da manhã, foi no começo do ano, portanto inverno, não era extraordinário eles estarem no quarto ainda até as 9 horas, porque é muito frio, o pessoal já levanta mais tarde, enquanto nós levantamos aqui 6 da manhã e tal, 6:30 para ir para o encontro, e os nossos encontros costumam começar às 8, para eles começar às 9, é normal. Pelas 9 horas da manhã, de repente, as torneiras começam a soltar água, porque vários deles haviam deixado a torneira aberta, porque não tinha água, acabaram esquecendo a torneira aberta, e de todas as torneiras que estavam abertas, começam a jorrar água. Uma daquelas moças estava no quarto, mas não estava nada preocupada com a torneira, com as torneiras. A torneira dela estava fechada, ela estava pedindo intensamente a graça do batismo no Espírito Santo. Naquela hora, ela saiu no corredor, porque ela recebeu, e ela já começou a orar em línguas no quarto dela, e ela então saiu para o corredor, dizendo para a gente: gente, eu recebi, aconteceu, e nessa mesma hora, as torneiras estavam se abrindo. Todo mundo pensou que se tratava da água que voltou, mas ela gritava, dizendo: não é nada de torneira, não é nada de água. Um pouco de confusão naquele momento, o pessoal não estava se entendendo, mas a moça foi para a capela, outros foram para a capela, e ela que havia recebido, logo depois, os que foram com ela para a capela, começaram a receber também, sentiram esse derramamento do Espírito Santo, começaram a orar, primeiro de maneira totalmente nova, e logo em seguida começaram a orar em línguas também. E a partir disso, os que não tinham entendido, pensavam que era água apenas, tomaram banho, desceram, quando chegaram na capela, viram os seus colegas todos já naquele fervor, mudou completamente, todos eles orando, cantando em línguas, e nunca tinha acontecido isso, ainda mais naquela universidade, dentro de uma faculdade de física nuclear. Conclusão: todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles começaram a orar em línguas. Daí você pode imaginar a revolução que começou a acontecer naquela universidade. Aquele grupo começou a se reunir na própria faculdade, começou a fazer os seus grupos de oração, e mais gente, professores, e veja, professorões dessa universidade, e alunos indo para o grupo, e daí de uma universidade passando para outra, de um lugar impressionante. Deus começa tomando professores e alunos de universidades lá dos Estados Unidos, a partir dos anos 1967, gente. Deus não pegou o polvinho, desculpe falar assim. Deus começou com professorões, com alunos de universidade, e começou numa faculdade de física nuclear, para contradizer a todas as coisas. Deus mostrou-se Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou a sua vontade para a igreja nos tempos de hoje, e que impressionante, rapidamente isso foi tomando vários lugares dos Estados Unidos, logo na Europa ficaram sabendo, impressionante, professores da Universidade Gregoriana, portanto a mais célebre universidade teológica da igreja em Roma, a Universidade Gregoriana. Professores americanos que estavam lá ficaram sabendo, nas férias eles voltavam sempre aos Estados Unidos, viram o que estava acontecendo, também eles presenciaram, também eles experimentaram, também eles foram batizados no Espírito Santo, vieram para Roma, e também professores da Universidade Gregoriana, e a partir deles outros professores em Roma, foram alcançados pelo batismo no Espírito Santo. Lá também começaram grupos de oração nas universidades romanas, e claro, por isso padres e seminaristas que estavam lá do mundo inteiro, fazendo os seus estudos, foram atingidos por essa graça do batismo no Espírito Santo. Conclusão, gente, muito rapidamente, essa graça foi chegando ao mundo inteiro. No Brasil chegou no final dos anos 60, de maneira que já no ano de 1970,
já estava no Brasil. Tanto assim que nós demarcamos como data de início da renovação carismática no Brasil o ano de 1970. Eu fui atingido no ano seguinte, no ano de 1971, 2 de novembro de 1971. Mas já no ano de 1970, já estava acontecendo renovação carismática, já estava acontecendo o derramamento do Espírito, já estavam acontecendo os dons também no Brasil. E por que tudo isso? Agora preste atenção. Por que é que depois de 1500 anos, onde nós, cristãos, pela nossa pobre humanidade, acabamos deixando de lado as duas coisas, a expectativa da vinda iminente de Jesus e a graça do batismo no Espírito Santo com os dons, deixamos isso durante 1500 anos. Por que é que Deus fazia voltar? E a conclusão, que até bons teólogos estão tirando, entre eles René Laurentin, um teólogo francês, é que nós estamos, a nossa geração, nós sim, estamos na iminência da vinda gloriosa de Jesus. E a cada dia a gente se mostra que a nossa geração é que vai receber Jesus em glória. O que tantas gerações esperaram, o Espírito Santo foi colocando nas várias gerações essa expectativa. Tudo indica que a nossa geração é que vai ver Jesus vindo na glória. E pena quando a gente fala assim, os cristãos católicos ficam atônitos e ficam assustados, e até dão um passo para trás, como se diz, não fala sobre isso, esse negócio é muito chato, não quero saber disso. Porque a impressão que ficou para nós é que a vinda do Senhor é fim de mundo, e que vai haver catástrofes, destruições, e o mundo vai acabar, e como é que vai ser? Enquanto que Jesus nunca falou a respeito disso. Realmente o fim do mundo está muito longe, muito longe. Nós não sabemos quando vai ser, nem Jesus se preocupou com isso, até dizendo, o Pai é que sabe disso. Nem ele, Jesus, se preocupou com o fim do mundo. Mas ele anunciou, e ele fez questão de anunciar veementemente a sua segunda vinda, agora gloriosa. Ele que veio a primeira vez, voltará uma segunda, gloriosamente, para instaurar o seu reino aqui. E aí está o lindo. E nós teremos um grande tempo ainda na terra, para a glória de Deus, para que os anjos vejam, para que os homens todos possam ver a beleza das promessas de Deus, para que eles vejam realmente o que é o reino de Deus, para que vejam o que é o Evangelho que Jesus veio nos trazer. Nós vamos ver o Evangelho vivido, gente, nós vamos ver um mundo novo, nós vamos ver uma humanidade nova, vamos ver, e por isso uma igreja nova, mas tudo será igreja, porque todos o verão, todos acreditarão, todos viverão os mandamentos de Deus, todos serão cheios do Espírito Santo, realmente um mundo novo, uma humanidade nova. Só que o Senhor disse, que quando chegasse esse tempo, Ele ia ter que fazer a divisão das águas, separar o joio do trigo. Deus precisaria acabar com todo o mal do mundo, e nós que somos essa geração, nós vemos como o mundo foi acumulando sujeira, foi acumulando mal, e a nossa geração é como que uma geração de chegada, como esses rios, não é? Que carrega tudo, carrega a poluição também, lá na chegada do rio. Então vem muita coisa, para nós aqui você vê quanta coisa veio sendo carregada por esses séculos. É por isso que nós vemos tanto mal, é por isso que vemos tanto pecado, é por isso que nós ficamos aterrados diante da situação do mundo, mas ao mesmo tempo, o joio não é mais forte do que o trigo, não, há mais trigo do que joio, saiba disso, mas que Deus vai ter que separar o joio do trigo, vai, e por isso também, preste atenção, nesses tempos o Senhor designou serem os tempos da misericórdia, porque a nossa geração não tem culpa de ser o que é, a nossa geração não tem culpa de ter recebido tudo isso que recebeu do passado, a nossa geração não tem culpa
como está no Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, é fácil de guardar, Apocalipse 12, versículo 12, que o demônio, vendo que pouco tempo lhe resta, isso já foi anunciado pelo Apocalipse, e nós estamos vivendo esse tempo. O demônio, vendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre esta geração, que é a nossa, com grande furor, com grande ira. Gente, nós somos uma geração batida pelo furor, pela ira do inimigo, porque ele sabe, primeiro, que Jesus virá logo, e quando Jesus vier, ele vai ser devolvido ao abismo, como está no Apocalipse capítulo 20, ele vai ser devolvido ao abismo, que vai ser fechado com todos aqueles que não quiseram se abrir à misericórdia, não quiseram se abrir à conversão. Infelizmente, Jesus está fazendo de tudo agora no tempo da misericórdia, mas findando esse tempo, ele vai ter que limpar, lavar a face da terra, e todo o mal, com o causador do mal, serão precipitados no abismo, que será fechado, lacrado, é a expressão do Apocalipse 20, de modo que ele não terá mais como nos tentar, nós ficaremos livres do demônio, livres da tentação, livres do pecado. Gente, vai ser um mundo sem mais o tentador. Sabendo disso, e sabendo que a nossa geração vai receber Jesus em glória, e ele vai ser devolvido ao abismo, ele veio sobre a nossa geração com furor e com ira, como está descrito no livro do Apocalipse. E a nossa geração não tem culpa de viver isso. Veja, é por isso que os nossos noticiários são terríveis do jeito que são. É por isso que você vê na sua cidade, que você vê na sua rua, no seu bairro, que você vê próximo de você, que você vê na sua família, tantos horrores, muitas vezes depravações, verdadeiras depravações ali. Ao seu redor está se tornando quase que impossível ter vida humana na face da terra. E veja, não é a face da terra, não, é nas nossas cidades, é na sua cidade, é no seu bairro. Não é apenas nas favelas do Rio, ou nas favelas de São Paulo, não. É em todo lugar. É também nos prédios de apartamento. É também nas escolas. E quanta coisa acontecendo nas nossas escolas. A nossa geração não tem culpa de ser assim. Ela é vítima. E por isso, justamente, hoje nós estamos também no tempo da misericórdia. Preste atenção a isso. Deus está derramando toda a sua misericórdia sobre nós, primeiro para salvar-nos, a nós, a cada um de nós, resgatar-nos dessa geração, como diz também São Paulo numa das suas cartas, para nos resgatar, nos arrancar dessa geração depravada e maliciosa. Eu não teria coragem de usar essa expressão, mas está aqui na Bíblia, uma carta de São Paulo. Deus, nesses tempos da misericórdia, faz questão de arrebatar-nos, de arrancar-nos dessa geração maliciosa e depravada, e faz questão de salvar os nossos. E preste atenção a isso, é uma beleza, gente. Hoje o Senhor está querendo atingir todos os seus, também aqueles que lhe dão trabalho, aqueles que lhe dão dor de cabeça, aqueles que lhe dão preocupações, talvez seu marido, talvez seu filho, talvez sua filha, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez sua esposa. Deus quer atingir a todos, a todos, a todos, a todos, com a sua misericórdia, e unem-se as duas coisas. Os tempos do derramamento do Espírito Santo são também os tempos da misericórdia, e o tempo da misericórdia é também o tempo do derramamento do Espírito Santo. As duas coisas estão juntas, e para exercer a sua misericórdia, o Senhor está derramando o seu Espírito. Gente, a nossa geração é uma geração privilegiada, porque embora abatida por essa violência, por essa agressão, da ira, do furor do inimigo, a nossa geração vai ver Jesus em glória, e a nossa geração é a geração do derramamento do Espírito Santo, e a nossa geração é a geração da misericórdia, onde o Senhor está derramando sobre nós, como nunca derramou na história, a sua misericórdia. Deus põe a sua salvação ao alcance de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Eu digo, você não desanime,
Não aconteça de depois de você ter rezado tanto durante tantos anos, agora você desanime, não deu jeito, meu marido não muda mesmo, minha mulher não muda mesmo, meu filho não vai ter jeito, meu pai não tem jeito mesmo, minha irmã ou minha filha não tem jeito mesmo. Não desanime. Não mora na praia depois de nadar não sei quantos quilômetros, pelo contrário, espera meu filho, espera minha filha, como eu digo sempre, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, é por pouco tempo, já já a misericórdia de Deus vai atingir seu pai, vai atingir sua mãe, vai atingir sua irmã, vai atingir seu filho, sua filha, vai atingir você, até você mesmo. Até você, sim, até você, que talvez lute nessa correnteza no meio de pecado, e talvez você sinta a força do pecado em você, na sua carne. Não desanime, não se entregue à correnteza. Deixa eu voltar lá atrás, eu contei que eu me agarrei a uma pedra, né? E eu então, para sair, eu fazia força, eu me jogava para trás, para sair daquela correnteza, mas tinha feito um redemoinho, e o redemoinho estava me puxando para baixo, então eu agarrava na pedra, mas o redemoinho me puxava, e não adiantava eu agarrar, porque o meu corpo estava na água, e o meu corpo estava no redemoinho, porque perto da pedra, acabou fazendo um redemoinho. Então eu jogava o corpo para trás para escapar do redemoinho, mas a correnteza é muito mais forte do que eu, então eu caía de novo no redemoinho, o redemoinho me puxava para baixo, daí eu agarrava na pedra, perdia o fôlego, perdia o ar, daí eu subia de dentro do redemoinho, mas o corpo eu não conseguia tirá-lo todo, foi um drama, gente. Meu pai e minha mãe não ficaram sabendo só depois, que eu já era adulto, já era padre. As artes que nós fazemos, né? Talvez você esteja nessa situação. O pecado pegou você no redemoinho, o mundo pegou você, a corrupção pegou você, a sua afetividade, a sua sexualidade pegou você, e quem sabe o álcool, quem sabe a droga pegou você, quem sabe o ressentimento, a mágoa, a revolta pegou você, quem sabe a decepção com pessoas da igreja, e daí a decepção com a igreja, quem sabe até a decepção com Deus pegou você, até quem sabe por causa do seu casamento, da situação do seu casamento, pelo desfazer-se do seu casamento, e você decepcionou-se, essa decepção acabou sendo também decepção com Deus, ou porque você perdeu um ente querido, ou que você perdeu um emprego, está desempregado, não sei, mas a decepção pegou você, como aquele redemoinho me havia pegado, e talvez até, quem sabe, você tenha largado a pedra, largado tudo, e se deixado levar no redemoinho, mas agora o Senhor está gritando para você: meu filho, não se entregue, minha filha, não se entregue, pelo contrário, você está no tempo da misericórdia, a minha misericórdia está aí, muito mais perto do que você imagina. Gente, depois de um tempo, talvez não foi muito tempo, graças a Deus não chegou a 5 minutos, acho que foi uns 3, 4 minutos, mas nessa hora, 3, 4 minutos, parece uma eternidade, porque mede 30 segundos, mede 1 minuto, para ver, se ponha lutando, numa correnteza, num redemoinho, se ponha, para você ver o que é 1 minuto, o que são 2, o que são 3, depois daquele tempo, os meus colegas perceberam que eu não estava brincando, eu não estava fazendo farra, eles vieram, me agarraram e me tiraram. É isso que o Senhor está dizendo a você: não se entregue
Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Já já a minha misericórdia vai agarrar você e retirar você. Alguém que a minha misericórdia vai mandar, ou até mesmo a minha graça diretamente, eu vou retirar você desse redemoinho. Você está me entendendo? E o que eu estou dizendo a respeito de você, estou dizendo a respeito de seu filho, de sua filha, de seu pai, de sua mãe, de seu marido, de sua mulher, de seu irmão, de sua irmã. Não desanima, não se entregue, não entregue essa pessoa de jeito nenhum. Pelo contrário, continue lutando. Se você não tem mais nada que fazer a não ser orar, você está fazendo a coisa mais importante. Ore, 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 peça, 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 peça. Já já a misericórdia do Senhor vai atingir, e mesmo que custe para mim aqueles 2, 3, 4 minutos, parecer uma eternidade, talvez você que está na luta, pareça uma eternidade esse tempo, mas aguenta mais um pouco, porque já já a misericórdia do Senhor vai se exercer, e porque já já, nós não sabemos quanto é este já já, mas está muito perto, o Senhor virá, e o Senhor virá em glória, com poder. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje, toda essa agressão, toda essa violência, toda essa maldade, essa depravação, essa corrupção, tudo isso vai mudar. E vai mudar não por coisas humanas, vai mudar pela vinda do Senhor, limpando a face da terra e implantando aqui o seu reino, e nós teremos uma terra nova, tanto quanto um céu novo. Nós teremos uma humanidade nova, tanto quanto existe a povoação do céu novo. A nossa terra vai ser nova, a nossa humanidade vai ser nova, e você é chamado para isso. Você me entendeu? E por causa disso tudo também, por causa do que nós estamos vivendo hoje, gente, daí todo esse desemprego, daí os jovens que não estão conseguindo como trabalhar, daí tudo que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer sem medo, a nossa economia mundial está falida. É como um monte de toras de madeira, nenhuma delas está fincada no chão, uma se apoiando na outra, mas nenhuma está fincada. Elas estão em pé, porque uma se apoia na outra, como aquelas varetinhas, aquele jogo de vareta, né? Na hora que uma cair, as outras vão cair, uma depois da outra. E é por isso que o Senhor está nos adestrando na providência, a viver da providência. Hoje à noite e amanhã durante o dia, nós continuaremos expondo tudo a respeito do viver da providência. Mas agora eu preciso dizer a você, é por isto, você entendendo a razão, você se abre muito mais. Gente, viver da providência hoje é uma necessidade. Aprender a viver da providência hoje é uma necessidade. Eu fico muito contente, porque Deus fez da Canção Nova uma escola. Deus treinou conosco esses 25 anos, olha, não é qualquer coisa, uma escola que já completou 25 anos, é alguma coisa. Deus nos treinou, Deus nos adestrou durante 25 anos, e você vê, agora quando nós colocamos tudo às claras, todos os meses, o que é viver da providência, o que é depender da providência. Nós nos tornamos uma escola, e claro, uma escola da divina providência é também uma escola de confiança em Deus, é uma escola de fé, de acreditar em Deus, de pedir e saber que Deus cumpre as suas promessas. Então Deus está fazendo de nós uma escola para que você também aprenda conosco, e daí você comece a treinar. Claro, você tem que treinar, porque por exemplo uma escola de inglês, lá os professores e os discos e os vídeos fazem a parte dele, mas quem tem que treinar é você. Quem tem que abrir a boca e começar a falar as palavras e as frases em inglês é você. Quem tem que compor as frases e as sentenças em inglês é você. Os professores estão aí ajudando, a escola pode ser ótima, e é preciso uma escola, mas são os alunos que treinam, que são adestrados.
Deus precisa que você também treine. Deus colocou, graças a Deus, a Canção Nova como escola. E eu posso dizer, graças a Deus nós fomos treinados e continuaremos sendo treinados no viver da providência. E abrimos a nossa escola. É por isso que nós fazemos todos esses acampamentos. É por isso que Deus nos deu rádio, televisão, para tudo isso ser espalhado, gente, para todo mundo saber. É uma escola aberta. É por isso que a internet, você pode entrar na internet. Deus está fazendo uma escola aberta para todos. Quem quiser aprender está aí. Quem quiser ser treinado está aí. Só que você precisa começar a se treinar. E por que isso? Porque se as coisas estão ruins, deixa eu ser obrigado a dizer, elas vão piorar. Economicamente elas vão piorar. Eu gostaria de dar boas notícias. Eu gostaria, Padre Roberto, como o senhor bateu firme hoje, de poder pregar para vocês, se fosse isso, um evangelho da prosperidade, mas só que o evangelho de Jesus não é um evangelho da prosperidade. Inclusive, o evangelho desses tempos, que são os últimos, não são e não podem ser o evangelho da prosperidade. Não pode. Portanto, você começa a perceber que os que pregam o evangelho da prosperidade não são os anunciadores do evangelho do Jesus que há de vir na sua glória, mas eles são o contrário, eles são os evangelizadores do anticristo. Desculpe ter que falar assim. Eles estão fazendo um estrago, pregando o chamado evangelho da prosperidade, onde eles só prometem prosperidade para as pessoas. Se você faz isso e mais aquilo, se você faz essa e aquela doação, você vai receber isso e mais aquilo, emprego, e você vai conseguir ter tanto e tal ordenado. Você que tem um carro, vai ter um carro importado. Gente, isso não é o evangelho de Jesus. É só ler o evangelho. É só ler o evangelho, você percebe que o evangelho não é isto. Desculpe dizer, esses não são os pregadores de Cristo, são os pregadores do anticristo. Eles não estão preparando a vinda de Cristo, o Filho de Deus vivo, não. Eles estão preparando a vida do anticristo. Eles estão preparando as pessoas para esperarem o anticristo. Como diz a Bíblia, como diz o Catecismo da Igreja Católica, vai surgir mostrando solução para todos os nossos problemas, e solução fácil, dada por Ele. Haverá na história isso, as coisas vão se apertar, a ponto de ninguém de nós aguentar. Só que Deus disse, é por isso que vocês têm que ser treinados, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, porque vai haver um tempo de sufoco, e nesse tempo justamente, surgirá o anticristo, oferecendo uma falsa solução para os problemas econômicos, problemas de serviço, problemas de saúde, problemas de escola, problemas de habitação, de tudo. Só que tudo contra Cristo, tudo oposto do evangelho. E é que está, para percebermos a doutrina do anticristo, que a proposta dele, nós precisaremos estar cheios do Espírito Santo, porque senão nós não vamos ter discernimento para perceber que aquilo não é de Deus, aquilo não é de Jesus, aquilo é do anticristo. Então é por isso que nós precisamos, os nossos filhos, a nossa família inteirinha. Gente, a igreja precisa ser batizada no Espírito Santo, e aqueles que estão longe de Deus, longe da igreja, até revoltados com a igreja, revoltados com Deus, eles precisam ser alcançados muito mais do que os primeiros cristãos pelo batismo no Espírito, senão eles vão ser enganados pelo anticristo, eles vão se render a eles vão negar Jesus, eles vão negar o evangelho, e eles vão se colocar a serviço do anticristo, para ter comida, para ter saúde, para ter escola, para ter trabalho, para ter ordenado. Eles vão se render ao anticristo, e vão fazer as coisas do anticristo, e vão acabar adorando ao anticristo, em vez de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Gente, é sério, e o treinamento é agora. Nós estamos no mês de setembro. Suponhamos que eu dissesse a você
que no mês de janeiro você não estará mais aqui, mas você estará com toda a sua família lá nos Estados Unidos. E portanto, ou você sabe inglês ou você sabe inglês. Ou você se vira no inglês ou você se vira no inglês. Não é verdade que você ia fazer das tripas coração para você, seus filhos, para sua família se virar, saber o máximo que você consegue, mesmo que esse máximo fosse o mínimo, você ia fazer de tudo, porque eu estou lhe dizendo que setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro você já está nos Estados Unidos e não tem retorno. É claro que você ia treinar, com tudo que você pudesse, até você, em vez de gastar o seu dinheiro à toa, você ia gastar o seu dinheiro numa escola de inglês para você, para o seu filho, para sua mulher, até para sua avó, porque vocês iriam para lá e iam viver lá. Verdade ou não é? Gente, inclusive nós temos que gastar o nosso dinheiro preparando-nos para esses tempos. Eles são eminentes. Você precisa que você e todos os seus sejam alcançados pela graça do batismo no Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, que se convertam verdadeiramente e sejam preparados para os tempos terríveis que virão aí, que são os tempos do anticristo, que estão preparadinhos. A nova era preparou bem o terreno. Nós não sabemos quando, logo ele vai explodir por aí. E muita gente que infelizmente não se treinou no tempo certo. Veja a comparação que eu fiz. Se você estivesse em janeiro nos Estados Unidos, o tempo do treinamento é agora. O resto de setembro, outubro, novembro e dezembro é o tempo do treinamento. Gente, nós estamos no tempo do treinamento. Ou a gente se enche do Espírito agora, então tem discernimento. Quando o anticristo vier, nós teremos discernimento. Serão tempos terríveis, mas nós saberemos que o anticristo é o anticristo, que aquelas soluções não são as soluções de Deus, não soluções verdadeiras, são soluções passageiras. E a Bíblia diz que o império do anticristo será apenas um tempo rápido, que a Bíblia chama de 3 anos e meio, quer dizer, um espaço curto. Então precisa aguentar firme aquele tempo que não é longo. 3 anos e meio passa depressa. Mas veja, 3 anos e meio também não são 3 horas, nem 3 semanas e nem 3 meses. Então vai ter que aguentar firme e permanecer firme na fé. Agora é o tempo de você adquirir doutrina, de você conhecer o Evangelho. Veja, quando chegar esses tempos, não vai mais dar tempo de correr atrás. Você está me entendendo? E também, estar treinado em viver da providência tem que ser agora, porque nos tempos difíceis, quando o anticristo nos oferecer soluções fáceis, mas aceitando a ele, a doutrina dele, as práticas dele, negando a Jesus, negando os mandamentos, negando o Deus verdadeiro, negando a Bíblia, se nós não nos treinarmos agora, se não formos firmes na fé agora, infelizmente, nós também trairemos Jesus. É por isso que temos que treinar a viver da providência agora, viver só com o necessário, para que naqueles tempos nós sobrevivamos só com o necessário, porque estamos treinados. E passado esse tempo, não negamos a Cristo, não cedemos ao anticristo, e aí virá a glória, e você vai participar da glória do Cristo que vem. Você me entendeu? Se eu pudesse, eu fazia um replay, a fita, né? Voltando lá para o começo, para passar tudo de novo para você. Agora que nós chegamos ao fim, você voltar lá para o começo, e escutar tudo de novo, e ver tudo de novo, e gravar tudo de novo, e acolher tudo de novo, e se entregar tudo de novo, e começar a se aplicar tudo de novo, porque
tempo é breve, é tempo de treinamento, é tempo de infinita misericórdia, é tempo de derramamento do Espírito. É por isso que eu fiz o reinflama, o carisma. É por isso que eu fiz o sim, sim, não, não, graças a Deus. É tempo de treinamento. É por isso que estamos tendo esse acampamento da Divina Providência. E obrigado, Senhor, por isso. Tu nos queres preparados, Tu nos queres adestrados, Senhor. Sim, adestrados por Ti, adestrados pelo Teu Espírito Santo. Vai pedindo comigo agora, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, que nós nos deixemos adestrar, Senhor, que nós permitamos que o Teu Espírito Santo nos adestre, sim, nos adestre, Senhor, que nós sejamos treinados pelo Espírito, para sermos firmes na fé, para sermos fortes na fé, para sermos, Senhor, treinados na dependência da Divina Providência. Pede ao Senhor: Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo, dá-me a graça dessa decisão. Pede no fundo do coração: sim, Senhor, eu quero estar preparado, eu quero estar adestrado, eu quero passar por esse treinamento, Senhor. Sim, e quando vierem os tempos difíceis, eu preciso estar preparado, meu Senhor e meu Deus. Então, por isso, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, transforma-me, Senhor, põe-me em ação, Senhor. Eis aqui a minha vontade, eu aceito, eu quero, Senhor. Sim, para que quando chegarem os tempos difíceis, eu não ceda, mas eu aguente firme, Senhor. Agora é o mais importante: dá-me o Espírito Santo, enche-me com o Espírito Santo, Senhor, porque a Tua vinda gloriosa está aí, Senhor. Sim, os tempos da Tua aparição estão aí, Senhor. A Tua manifestação está eminente, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nós pedimos, concede-nos, Senhor.